Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo com mais uma lenda do futsal. E após a gente estrear na categoria Jogadores em Atividade, com o Carnaval semana passada, a gente está de volta com mais uma resenha, com mais um jogador, dessa vez com um cara aí com medalha de seleção brasileira, um cara experiente, que é o parceiro Marlon, que está de férias aí, mas abriu um espacinho na agenda para conversar conosco. Tudo certo, Marlon? Fala, Guilherme, tudo certo? Muito obrigado pelo convite. Aí espero que a gente consiga bater um papo aí bastante bacana. Marlon, eu queria começar te perguntando, já que tu é um cara que é gaúcho, começou aqui no futsal gaúcho, uma coisa que a gente está conversando com diversas pessoas que já passaram por aqui, que é a questão de como o futsal gaúcho é diferente de outros lugares e como em outros tempos até já foi mais competitivo. Hoje a gente estava falando que talvez o Paraná seja mais competitivo, mas como o futsal gaúcho é competitivo, atrai gente de fora, a gente vê que Fininho não era daqui, fez carreira aqui, Manuel Tobias não era daqui, fez carreira aqui. Eu queria saber assim, como é que foi o teu começo no futsal aqui no Rio Grande do Sul e por que tu acha, tu que é o cara que agora está na Europa aí, o que é diferente do nosso futsal? Cara, bom, eu sou para contar um pouquinho, eu sou de Nova Santa Rita, né, perto de Canoas. Aí eu comecei jogando no CEP, que é um clube ali em Canoas, né, da Petrobras. E logo em seguida eu fui para a Ubra, e isso é cerca de 2006, 5 6, 5, 6 e 7 eu joguei na Ubra. Então era mais ou menos quando o futsal gaúcho, eu acho que foi quando teve mais clubes assim competitivos, digamos, né? Talvez foi quando o Campeonato Gaúcho era os anos mais competitivos ou anteriormente a isso. E bom, pude acompanhar bastante coisa, e eu acho que por ter jogado também em outros estaduais em outros lugares, um exemplo, logo no meu começo da carreira eu fui jogar em São Paulo, e aí sim eu percebi a diferença do futsal gaúcho. E na verdade o que eu mais sentia diferente era a parte da defesa, da marcação, o quanto o jogo é mais acirrado, mais disputado. Em São Paulo eu já vi um jogo mais habilidoso, mais de drible, com um pouco, digamos, menos compromisso, digamos, da parte defensiva, digamos, e mais pensando em buscar gols, e assim, o jogo gaúcho um pouco diferente, um pouco mais fechado, mais truncado. E eu acho que é assim até hoje. Claro que hoje tem uma quantidade menor de equipes que jogam a liga, então o nível um pouco do futsal gaúcho, imagino que tenha baixado um pouco esse nível, mas claro que tem grandes equipes também que jogam só o estadual e conseguem montar um bom elenco. Mas eu acho que anteriormente o futsal gaúcho realmente era mais forte, tinha mais investimento, então também imagino que isso foi o que mudou um pouco. E assim, Marlon, tu falou que começou lá em Canoas, a gente sabe que muita gente começa no futsal e acaba fazendo a transição do campo. Teve algum momento isso passou pela tua cabeça, ou chegaram convites, como é que foi e onde é que tu viu que dava para fazer carreira e viver do futsal? Eu já comecei bastante tarde aí, no futsal, porque geralmente a galera começa bem cedo, assim, com, sei lá, 6, 7, 8 anos. Minha primeira vez que eu fui jogar no CEP, e até então eu nunca tinha jogado um time de nível, assim, de estadual ou de uma competição desse patamar. Eu já tinha 15 anos, 15 para 16. E até então eu já tinha tentado jogar futebol, não futsal. Sempre gostei muito mais de futsal, mas não conhecia quase nada assim de clubes e aonde ir, porque na minha cidade, em teoria, tinha jogos regionais não, da cidade no caso, né, torneios da cidade assim, mas não tinha um conhecimento de aonde eu podia ir e tal. E com 15 anos eu descobri que tinha o CEP ali em Canoas e resolvi fazer um teste e tal, e acabei indo para lá porque, para te resumir mais ou menos, antes de eu ir para o CEP, eu joguei a Liga Canoense, que era um torneio bem legal aí em Canoas. E joguei a Liga Canoense e um cara me viu jogando ali e me convidou para fazer um teste no Inter no futebol. Eu fui, fiz o teste, passei no teste até, fiquei 9 meses, se eu não me engano, mas praticamente só joguei amistosos, nunca joguei um jogo tipo do estadual assim. E no final do ano me mandaram embora. Daí, quando me mandaram embora, eu disse para ele, cara, eu gosto muito mais de futsal e tal. E daí descobri que também tinha o Inter também tinha um time de futsal.
falei, tu não poderia me arrumar um teste ou no Inter, ou então daí falei do CEP, porque o CEP era um lugar perto para mim. E aí fui fazer um teste no CEP, porque em teoria era o mais perto. E aí disso eu comecei a jogar no CEP e nunca mais tentei jogar futebol, no caso, né? E daí, desse momento que tu entra no CEP para jogar esses campeonatos, no início, assim, qual é o momento que tu vê, eu acredito que não foi no CEP, talvez seja depois, mas em que momento tu vê que o futsal poderia ser a tua principal fonte de renda, poderia ser teu emprego, assim, ser tu viver do futsal? A gente sabe que tem muita gente, pelo menos aqui no futsal gaúcho, que treina só de noite, tem outro emprego de dia, que ainda não consegue, por mais que jogue em campeonato estadual, não consegue viver do esporte, né? Sim. Isso eu fui enxergar depois que no CEP eu joguei 2 anos, os 2 anos de infanto. E o CEP só ia até o infanto, não tinha. Já antigamente tinha categoria juvenil, mas o ano que eu entrei no CEP já não tinha mais. Então dali eu teria que, em teoria, ir para a Ubra. Se eu tivesse bem no CEP, eu poderia dar um pouco ir para a Ubra. E aconteceu isso, eu acabei indo para a Ubra, joguei os 2 anos no CEP e fui para a Ubra. E na Ubra, assim que eu descobri, porque aí a Ubra já vinha tinha um outro patamar, assim, tinha o time adulto que era um time para disputava para ganhar a liga, não era só mais um time, né? Então, a nível estadual era o time a ser batido e a liga também era um dos times a ser batido. Aí sim que eu fui perceber, quando eu fui para a Ubra, digamos que eu fui entender a dimensão do que realmente era, mais ou menos a pergunta, a dimensão do que era o futsal e que daí sim eu poderia seguir vivendo disso se eu conseguisse ser um atleta de alto nível, né? Sim. Mas assim, daí tu joga por Intel, CBF, Queima Futsal, Copagril, e daí tu volta para a CBF ali e faz parte daquela geração que ganha o título brasileiro, que tá o Canabarro na marca. Como é que foi aquela experiência de ganhar a Liga Nacional com a CBF, que é, por muitos, considerado o maior time de futsal do país, mas no Rio Grande do Sul, certamente, pelos títulos que tem, no mundo de considera até do país. Como é que foi vestir essa camisa e ser campeão brasileiro com ela? Cara, foi muito legal, foi surpreendente. Só para te contar um detalhezinho, esses meus 2 anos do CEP, os 3 da Ubra, o Canabarro estava comigo também. Então a gente já se conhece desde pequeno, assim. E depois conseguimos jogar junto ali na CBF. Eu já tinha tido uma passagem na CBF em 2012, né? Então eu fiquei um ano só, saí e fui jogar no Paraná 2 anos. E quando eu volto para a CBF estava meio que se remodelando, digamos assim, né? Tinham montado uma equipe mais jovem do que geralmente estavam acostumados e se falava em ser uma transição para dessa equipe que montaram segurar uma base para um ano seguinte contratar, porque a CBF sempre contratou gente pronta já, né? Não contratava gente para ir ali e ter 1, 2 anos de adaptação, digamos. E esse ano eles, em teoria, resolveram fazer isso, contrataram a galera mais nova para daqui um pouco no ano seguinte, sim, contratar mais 3, 4 pessoas e daqui um pouco buscar uma briga pelo título. Mas as coisas começaram a encaixar desde o início, assim, começou a funcionar, nós fomos jogar torneio de Gramado, teve um torneio em Foz do Iguaçu, Cataratas, né? E a gente foi super bem nos 2 torneios, acabou saindo campeão, tinha equipes boas nos 2 torneios, e dali então a gente começou a perceber, ó, talvez se a gente se abraçar mesmo, não precisa desse. Isso internamente a gente conversava, talvez não precisa dessa, em teoria, uma adaptação para buscar reforço. Isso era da nossa cabeça também, não é que a diretoria nos passava esse tal, era que se imaginava no caso. E as coisas começaram a funcionar e se encaixando, e no final das contas deu tudo certo. Dali saíram um montão de jogadores, tem bastante gente aqui fora, posso citar, tá 3, 4 aí. Tá o Pito, está no Barcelona, o Rafa e o Felipe Valério estão no El Pozo, o Canabarro acabou vindo para cá para o Levante, acho, 2 anos atrás, ou para a Itália, ele já jogou vários anos. Bastante gente saiu. Bom, só citei alguns, mas todo mundo está muito bem até hoje, no caso, né? Então foi muito legal, isso ficou muito marcado para a gente, até por ser uma equipe nova e de que a gente no início não esperava que seria um ano tão feliz. A gente disputou 4 campeonatos e ganhou os 4. Então foi perfeito, digamos, um ano perfeito e um crescimento de todos, né? Eu queria te perguntar, primeiro, como é que foi a festa? Eu acredito ser campeão, como é que foi a festa?
E assim, o Canabarro me falou que o futsal, no caso dele, não que ele já estava mais sossegado, mas que teve muito jogador daquele time que o futsal, com a medalha no peito da Liga Nacional e tudo, os caras acabaram ficando mais bonitos. Teve gente que até casou depois que botou medalha. Eu queria saber como é que foi a festa e se o futsal te deixou mais bonito lá em Carlos Barbosa também. Não, a festa foi muito bacana e durou, se eu não me engano, 3 dias seguidos. E o Carnaval estava presente nos 3. E para mim, em teoria, não mudou muito. Eu já namorava fazia, bom, deixa eu ver, quase 10 anos já. Então, hoje ela, bom, a gente casou depois, mas já tinha um relacionamento como casado, já morávamos juntos. E, bom, para mim foi normal, assim, normal, digo, nesse sentido aí que tu quis perguntar, eu acho, mas tem gente que teve um plus nessa carreira aí extra-quadra, talvez, né? Eu não lembro o que ele falou, mas ele disse o goleiro, eu tenho certeza que ele falou, não, o goleiro casou ali depois que ele, antes. Ele era feio antes da medalha da Liga Nacional, não tinha como. Depois deu uma melhorada. É um detalhe importante, né? Ganhar uma liga dá uma valorizada para tudo, acho, né? E assim, mano, tu depois conquista o que tu conquista na CBF, assim, e daí tu fica ainda 2016, 17, 18 e vai jogar fora, vai jogar na Europa. Tu tá lá até hoje, jogou desde 2018, 2019, tá na Europa. Eu queria saber, assim, como é que surge essa oportunidade para te jogar na Europa e se quando tu começou lá atrás, aqui no CEP, em Canoas, tu projetava isso, querer jogar futsal na Europa? Não, cara, para te falar bem a verdade, não. As coisas foram acontecendo devagarzinho, assim, tal. Nem um exemplo, não. Claro, depois tu começa a jogar, assim, eu ia começando a colocar metas, objetivos, mas ir para a seleção, jogar na Europa, eu não imaginava que poderia acontecer. Conforme foi andando a minha carreira, eu vi que daqui a pouco, se eu me esforçasse, se eu buscasse mais coisas, eu poderia ter uma oportunidade, mas não, no início eu não esperava isso. E foi surpreendente. Eu joguei esses 15, 16, 17, 18 na CBF. Estava super feliz porque, como eu te falei antes, moro aí perto, sou de Nova Santa Rita e dá 100 quilômetros da minha cidade de Carlos Barbosa. Para mim, em teoria, depois da Ubra, que claro, hoje já não existe mais, era o melhor clube para jogar por estar perto, por meus avós, meus pais poderem estar sempre presentes, a minha família completa e um clube com uma expressão que era a CBF, estava tudo perfeito, assim. Então, 2018, metade em diante, ali me surge a oportunidade de vir para o Inter, né? O Inter Movistar. E aí também o Inter Movistar, um clube que o nome também está muito parecido com a CBF, é um dos clubes mais ganhadores do mundo, digamos, e não pensei duas vezes em ter uma oportunidade de uma cultura nova, de uma liga diferente, de outro aprendizado, e aí acabei optando por sair. Na verdade, eu já até tinha renovado com a CBF, porque acabava meu contrato em 2018, e eu já tinha até renovado, só que quando eu renovei, o Lavoisier, o supervisor, eu comentei com ele, eu gosto muito daqui, eu quero renovar, mas se me aparecer uma oportunidade e aí eu até citei os 3 maiores que eram no tempo aqui da Espanha, se me aparecer uma oportunidade disso, a gente pode conversar sobre impor uma multa, mas ver como a gente pode se adequar a isso, como a gente pode fazer, e ele foi bem sincero comigo, não, se realmente for esses grandes, a gente senta e conversa. Aí, justamente, logo em seguida me apareceu a oportunidade de print. E aí sentei com ele, conversei, no final das contas deu tudo certo, acabei saindo, né? Mas saí com as portas abertas, imagina. E como é que está sendo, como é que foi essa experiência primeiro então pode ser dos teus 2 times na Espanha, na realidade, tanto no primeiro que foi quanto pro Palma, no questão de organização do campeonato e estilo dos times, que a gente vê que existe uma colônia muito grande na Itália e na Espanha, né? Muito brasileiro na Itália e na Espanha jogando. Na Itália, o Canabarro até falou para a gente que tem umas questões que ele acha que é um pouco ainda desorganizado, assim, no aspecto, muitas vezes o time é o diretor de uma empresa que não entende só de futsal, que muitas vezes chega do reta final do ano, o time não tem chance, rescinde com todo mundo e bota o time sub-20 para terminar o ano. Como é que aí na Espanha, que é onde tu tá,
Como é que foi a experiência dos seus dois times? Como é que está sendo, já que tu ainda está no Palma? E como é que é a organização da liga aí, comparando com a nossa aqui, né? Aqui a organização é muito boa, eu não vejo quase falha nenhuma, mas eu gostava também da organização da Liga do Brasil, sabe? E uma das coisas, acho que que muda um pouco, assim, porque a Liga Italiana tem limite para estrangeiro, né? E a Liga Espanhola não tem, então talvez isso também facilita aumentar o nível da competição e também como aumenta o nível da organização, porque para funcionar isso, imagino que se não tem uma organização, as pessoas não iam acabar vindo para cá, no caso, né? Então, com problemas econômicos, esses 3 anos e meio que eu estou aqui, eu quase não vejo ninguém falar nada de reclamação, assim, de time que não pagou e o cara teve que ir embora e não recebeu. Eu praticamente nunca escutei isso. Acho que a liga é muito muito correta, assim. Acho que é bem estruturada para que não aconteça isso. E, e bom, em relação à competição em si, assim, eu vi bastante diferença em detalhes, mas a competição em nível de dificuldade eu acho que está bem parecida com a do Brasil, assim. No exemplo, os times que estão em primeiro hoje, esse ano na Liga, eles vão jogar contra o 12º, 13º, e tu não pode dizer que eles vão ganhar fácil ou que vão ganhar o jogo. E aqui passa igualzinho. Às vezes tu vai jogar contra o time que está brigando para não cair, né? Tá ali na zona de rebaixamento e tu vai jogar na casa deles e tu perde o jogo sem tu conseguir jogar, digamos. É bem complicado. Mas eu acho que um pouco por isso que eu te comentei, por não ter limite de estrangeiro, a maioria dos times consegue montar bons times e se torna muito competitivo.